E aí, pessoal, tudo bem? Recebo vocês mais uma vez, mais uma semana aqui no nosso cantinho da internet, onde a gente vem para desfazer algumas crenças que existem aí no mundo do trabalho e que não funcionam mais. Que tá na hora da gente fazer, tá na hora da gente mudar, tá na hora da gente se libertar dessas amarras, assim, sabe? É o famoso tem que fazer porque tem que fazer, porque todo mundo disse, eu vou fazer também, né? É a diferença entre uma melhor prática e um negócio que eu faço sem nem saber por que eu estou fazendo. Então a gente está aqui, neste cantinho, para desafiar essas máximas e essas mudanças. Só que mudar esses negócios, né, não é fácil. Dá um desespero. Então, vamos desesperar com calma, porque hoje a gente tem um tema que é muito próximo ao meu coração, minha experiência e várias coisas que vivi e sobrevivi neste mundo. Me apresentando para todo mundo que não me conhece, meu nome é Renato Herman. Eu hoje trabalhei 12 anos com RH, saí desse mundo, fiz uma mudança de carreira e nessa mudança eu passei a empreender e encontrei meu lugar nesse mundo, depois de ser tão traumatizado pelo mundo do trabalho. A gente já falava disso bastante hoje, inclusive. Depois de ser tão traumatizado pelo mundo do trabalho e ter adoecido algumas vezes, e aí isso faz sentido que vou conectar com a conversa de hoje, desse trauma no mundo do trabalho, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa para que a experiência do trabalho fosse menos traumática para outras pessoas, né? E que os nossos RHs fossem menos sucateados de como eles são ultimamente, infelizmente. Então, a partir desse momento, eu encontrei que tinha um espacinho ali para mim, para eu falar do que eu chamo dos pilares de alta performance e trabalho saudável, são 3, e é a junção de saúde mental no trabalho, liderança e relações humanas. Que inclui relações geracionais, mas o principal, relações humanas, afinal, quanto mais inteligência artificial toma o espaço de coisas mais operacionais, mais importantes serão as habilidades socioemocionais, mas não estamos aqui para falar disso hoje. Hoje a gente está aqui para falar de uma coisa que conecta lá com o nosso primeiro episódio, que é o quê? O famoso burnout, né, pessoal? Ai, que delícia! O burnout fez parte da minha vida 2 vezes e quase uma terceira. E eu gosto de contar essa história, ou o tema de hoje é um tema que já vem encalacrado na minha garganta há bastante tempo, porque o burnout é uma coisa muito séria. E as vezes que eu vivi burnout tiveram 2 características completamente diferentes, 2 momentos muito diferentes da minha vida, os 2 momentos na mesma empresa, e isso faz sentido para a conversa de burnout. Eh Só que quando eu vejo as pessoas falando sobre o tema, tem uma leveza em cima da conversa, tem uma coisa como se fosse um negocinho que você tira umas férias de uma semana e já tá resolvido. "Ah, putz, nossa, eu tô burnouteando, nossa, eu tô burnoutado desse negócio. Nossa senhora, nossa, tô tão cansado, putz, caraca, preciso de um final de semana, uma semaninha e tal". Só que não é assim que funciona, porque quando você vive o burnout, pessoal, o negócio esbagaça ali uns negócios pesados. E a primeira vez que eu vivi um burnout foi na empresa que eu mais curti trabalhar. De todas as empresas que eu trabalhei, foi num lugar que eu estava engajado, que eu estava empolgado. Nossa, estava fazendo e acontecendo tudo quanto é lado. Muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, justamente por eu estar achando que estava tudo bem ali, esse excesso de trabalho, esse excesso de estresse e eh, esse grupo de expectativas que naquele momento da minha vida eram expectativas exacerbadas com o trabalho, pedir o trabalho muito mais do que ele podia me oferecer, só que ele meio que me oferecia, mas quando o seu trabalho oferece essas coisas a mais, não é saudável, eh, eu quebrei, porque era muito estressante, era muita coisa, era um volume muito grande, eu estava completamente fora de qualquer zona saudável de trabalho, era um lugar muito confuso, né, e eu estava lá me divertindo, até o momento que estourou. E aí no momento que estourou, eu tive um burnout. E no primeiro, ele foi muito associado à ansiedade, e eu fiquei em estado de paranoia durante ali uns 2 meses e meio, um estado mais duro de paranoia, até eu conseguir sair desse estado de paranoia por causa do exercício físico. E isso obviamente, né, aconteceu por vários motivos, o trabalho, eu também não estava me cuidando, eu tenho TDAH e eu fui descobrir muitos anos depois que eu tenho TDAH e que pessoas que têm TDAH e são neurodivergentes têm uma propensão maior a ter burnout, principalmente na estrutura
do nosso mundo do trabalho. Então eu tinha várias coisas contra mim que eu não sabia, olha só. E aí minha filha quebrou, aí quebrei a segunda vez. Então, tô aqui para falar de burnout. E, como eu conto para vocês sempre, eu não gosto de falar sozinho, né? Porque Homem Branco, um podcast, mais um, caraca, de novo. Então eu trago gente aqui para falar comigo. E hoje eu trouxe um ser humano que trabalhou comigo, que presenciou o primeiro burnout ali em primeira mão, né? Esteve próximo durante o segundo burnout. Não vou me prolongar muito para ela se apresentar, porque senão eu começo a apresentar as pessoas por elas mesmas. Mas é uma pessoa que está na minha vida há muitos anos, e quando pensei em falar sobre o tema, ou na verdade, quando a gente estava conversando sobre o que a gente queria falar, porque eu queria muito que ela estivesse aqui, a gente falou sobre burnout, porque é um tema que está presente nos estudos dela e na vida dela, enfim. E com isso, trago para vocês, para o nosso palco de mentira, que não existe, que na verdade é uma câmera, Paula Fonseca, pessoal. Ai, que emoção, bem-vinda, Paula. Oi, Rê! Que alegria! Eu tô tão feliz de estar aqui, tão profundamente feliz, você não tem noção. Conversar com você sempre me dá Então tá me ótimo, dá eu paguei ela paz. para falar isso, tá, galera? Tá Obrigada. ótimo. Vamos lá. E o improviso é um negócio, por exemplo, a gente se complementa. Adorei, a sua introdução, mas a gente vai falar disso já já. Deixa eu começar me apresentando. Então, eu sou Paula Fonseca, sou profissional de recursos humanos há agora quase 20 anos. Eu refiz a conta recentemente, me deu uma preocupação esse negócio de quase 20 anos fazendo uma coisa. E hoje lidero a função de recursos humanos em uma multinacional de tecnologia. Sou baiana, sou formada em psicologia, apesar de nunca ter exercido a profissão como psicóloga, assim, com o título de psicóloga, mas a psicologia me acompanha. Se nada, a abordagem científica, a busca de método, o entendimento do comportamento, influencia as minhas práticas e o que eu faço no trabalho até hoje, né? Seja no meu emprego atual, seja nas minhas consultorias que eu faço em paralelo com outras organizações também. E esse negócio de se apresentar é muito doido, né? Porque a gente ancora rapidinho no trabalho. E acho que tá um gancho ótimo para a gente falar de burnout em outro momento, quando a gente quiser aprofundar a fusão da identidade pessoa e trabalho. Mas acho que por hora essas informações são suficientes para a gente poder conversar. Posso reagir a um negócio que você falou? Você estava Fica mais falando, que à contando a vontade, sua vai lá. história. Eu vou reagir aqui porque, bem, eu presenciei em primeira mão, a gente já era próximo nessa época, e acompanhei o segundo também, um pouco mais de longe, mas acompanhei. E teve um negócio que você falou, né, que falou assim, duas coisas, na verdade, que você falou que me chamaram muita atenção e que acho que são bons espaços para abertura sobre o tema de burnout. O primeiro que você falou foi que tirar férias não estava resolvendo, né, não era um negócio que resolvia com descanso. E isso, na hora que você falou, surgiu uma luzinha aqui na minha cabeça de talvez a gente precise começar falando sobre isso, né? Conversando com o tema de saúde mental tem bombado nos últimos anos, conversando com vários líderes de organizações, com outros profissionais de RH, o que eu tenho visto é que a reação imediata da maioria das lideranças que não entendem a mecânica do burnout é dizer: essa pessoa não pode tirar um tempo off, não? E uma vez eu tive a ousadia de dizer: "Não, aqui nesse caso não vai resolver o tempo off, não vai resolver". Porque o burnout, ele é uma crise no relacionamento entre o indivíduo e o ambiente de trabalho. Então as férias, se muito, talvez elas vão dar para o indivíduo um pouco de clareza, para ela conseguir olhar um pouco mais, né, à distância para essa relação. Mas se a gente só dá férias para dizer: "Dá uma descansadinha aí e já eu vou te colocar, você indivíduo que já está fragilizado dentro do mesmo ambiente", a tendência é que a quebra venha e venha pior, e que efetivamente entre num estado de burnout, porque tem muitos o corpo, a cabeça, o desempenho vão dando vários sinais até a gente chegar no efetivo estado de burnout. Essa foi a primeira coisa que você falou e que eu acho e reverberou aqui comigo, por isso que eu quero falar e quis abrir um pouco da minha fala com ela também. E a segunda coisa que você falou foi sobre como você caracterizou o lugar onde você estava, lembrando, né, a gente fala de ambiente de trabalho, quando você teve a sua segunda crise. Você falou, era um lugar extremamente confuso. E a gente, aqui eu estou falando mais do lado organizacional, né, ainda pertenço a esse mundo, a gente tende a subestimar
a relação que existe entre o bem-estar da pessoa, no sentido de esta relação entre ambiente de trabalho e indivíduo está saudável. Saudável, estou dizendo que a pessoa está feliz, não, estou dizendo que é gerenciável pela pessoa. Estritamente isso, é só gerenciável. O estresse que ela tem é gerenciável. A gente subestima o impacto que tem a configuração do ambiente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu imagino. Mas um lugar confuso, um lugar com papéis e responsabilidades não claros, um lugar que não te diz qual é a definição de desempenho, um lugar que não deixa as regras do jogo claras, é um ambiente muito propício para burnout. Burnout como situação já, inclusive, patológica, que é um extremo de um espectro, e para um processo de adoecimento, que vai acontecendo ao longo do tempo, é lento, é sofrido, e na maioria das vezes os indivíduos ficam se perguntando o que tem de errado comigo, sem entender que o que está adoecido o que está adoecida é a relação que ela tem, que esse indivíduo tem com o ambiente de trabalho. Então você foi falando daí, eu fui lembrando das minhas experiências de burnout também, eu também tive 2,5, que a outra, a quase terceira eu vi e parei ela, isso é muito poderoso, mas demanda muito entendimento do que é a dinâmica e a mecânica do burnout. Então vou começar aqui jogando um monte de informação e a gente vai escolhendo o que a gente quer conversar. Beleza. É muito interessante, porque eu também passei por essa experiência de identificar a terceira quando ela estava chegando. Acho que a gente até conversou, porque a gente estava junto também. Eu e Paula trabalhamos juntos em alguns lugares na nossa vida. E na terceira vez eu estava quase lá, e eu lembro de estar descrevendo um pouco de como eu estava me sentindo, e a Paula falou: estamos chegando, hein? Ó, mais 2 passos e o negócio quebra de novo. E o interessante do burnout, eu gosto de comparar essa experiência de burnout com os ciclos de bateria do seu celular, porque os ciclos de bateria da tecnologia é isso. Para quem conhece, eu aprendi isso numa empresa que eu entrei, nunca esqueci, isso fez muito sentido na minha cabeça. O seu iPhone morre porque toda vez que acaba um ciclo de bateria, ou seja, toda vez que você deixa a bateria acabar, é como se ela tivesse vários pontinhos, e aí você perdeu um ponto. E aí você deu o próximo ciclo, ele dura menos, porque agora tem menos ponto para sustentar essa bateria. E aí a coisa vai acontecendo conforme os ciclos vão acontecendo. A partir do primeiro que você teve o primeiro burnout, você já perdeu, só que no caso do ser humano você não perde um, você perde vários, né? Porque o burnout está associado também a uma perda cognitiva às vezes, né? A dificuldade de dirigir, de entender. Eu lembro que na quase terceira vez eu estava chegando ao ponto de ter facilitado uma reunião e eu não lembro o que aconteceu na reunião. A minha cabeça estava enevoada, minha visão estava embaçada. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que a reunião deu certo, que a gente tomou as decisões e que a coisa funcionou. Sei lá, deu certo. Mas as funções cognitivas começam a sofrer. E é muito interessante porque hoje, entendendo que eu tenho TDAH e hoje sendo responsável pelo meu próprio tempo na maioria do meu tempo, eu percebo o quanto eu não tenho o mesmo nível de energia e o mesmo nível de resiliência emocional mesmo que eu tinha antes, porque eu queimei esse fuzil. Esse fuzil deu uma queimada, né? Então, eu ainda consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu ainda tenho essa energia de fazer coisas ao mesmo tempo, mas hoje eu entendo que se eu não fizer pausas durante o dia, dá 3, 4 dias disso, eu não consigo entender o que está acontecendo no meu dia. Eu começo a perceber que os meus dias ficam muito cansativos, qualquer coisinha pequena já me desgasta, mesmo estando medicado do TDAH, inclusive, né, que teoricamente funciona como um negócio que bota a sua energia lá em cima, né. E aí, é muito interessante perceber o impacto que isso tem no nosso corpo, e infelizmente tem, né, pessoal. Isso não me faz um profissional menos competente, isso só me faz entender que agora eu tenho algumas limitações a mais, que eu já aprendi ferramentas para trabalhar ao redor para não deixar esse negócio me parar. Porque afinal vivemos neste mundo do capital, e a gente precisa trabalhar, e todo esse away, tá, né? E eu tô aqui criando um business, eu quero que esse negócio cresça, e aí já a agenda fica uma loucura, né? Mas mas tem um tema que eu queria entrar, mas antes de entrar nesse tema,
eu acho que vale a pena a gente definir para as pessoas o que que é burnout efetivamente, dar nome. Porque a minha principal dor com o burnout, e não a minha no sentido de eu, Renato, passando por burnouts, mas quando eu olho para as pessoas falando com burnout, eu percebo que na língua inglesa isso é muito mais normalizado que na língua portuguesa. Sabe, das pessoas falarem, ai, gente, tô burned out disso, vou tirar 3 dias off, sabe, assim? Tô burned out. As pessoas usam burnout como nossa, eu cansei desse tema, não quero mais falar desse tema, este tema tá tomando muito tempo, ou desengajei desse tema, vou focar em outra coisa. Isso é o erro, isso não tá certo falar isso. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Sua mudança de hiperfoco é diferente. E aí eu queria muito ouvir, porque você recentemente fez uma série de stories onde você falou disso de um jeito bem profundo e explicado. Eu adoraria se você pudesse contar pra gente aqui o que que é burnout, sabe? O que que é esse negócio? Como é que a gente define essa bagaça pra gente entender a severidade que é de fato o burnout? O que que a gente, entre aspas, pode chamar de burnout? Perfeito. Vamos começar por aí então. E, primeiro, a metáfora do celular é maravilhosa para ilustrar, uma das formas de aproximação do burnout. Depois a gente vai falar disso, dos estágios latentes de burnout. Eu amo essa metáfora, amo com todo o meu coração, porque a gente consegue entender quando o celular desliga, que não adianta apertar o botão para ele ligar de novo. Mas a gente não consegue entender que na hora que a gente simplesmente não tem mais nada para entregar, não adianta levantar e trabalhar ou ir. E aí a gente pode, inclusive, extrapolar o burnout para além do trabalho remunerado, barra emprego, barra business. A gente pode falar de maternidade, a gente pode falar do papel social que a gente tem, a gente pode falar de um monte de coisa. Então, eu amo essa metáfora, a gente pode usar ela mais vezes aqui nessa conversa, que eu acho ela muito efetiva. Tem uma outra metáfora que eu gosto também, que aí eu acho que eu começo a introduzir o conceito do burnout e vou falar qual é a fonte desse conceito, porque a gente tem várias definições diferentes para burnout. O conceito que eu gosto de usar quando eu olho para o burnout de uma forma bem sistêmica é o conceito de ponto de tensão de corda. Imagina você ter uma linha, vamos pensar numa linha do dia a dia aqui forte, um fio dental, é relativamente forte, certo? Se você quiser partir ela com a mão, vai machucar os dedinhos. Mas o que acontece, imagina que essa linha está esticada e ela está lá, cumprindo a função dela. Passa dente, entra dente, passa dente, entra dente, e você puxando e esticando, e ela está entregando. Então, existe performance, existe desempenho. Exceto pelo fato de que você começa a esticar mais do que o ponto máximo que ela aguenta de tensão. Ou você é uma daquelas pessoas como eu, por exemplo, que tem os dentes extremamente próximos um do outro, muito, muito próximos um do outro. Então, apenas a mera passagem do fio dental no dente, estou filosofando aqui, já gera um desgaste na corda, nessa linha, neste fio. Em algum momento, essa corda se parte. O que você faz com o fio dental quando ele se parte? Você remenda e tenta usar de novo? Se você remenda e tenta usar, porque a gente pode ter pessoas que fazem essa escolha, funciona também? Ou na primeira esticada que você dá, ela já parte de novo? O conceito de burnout que eu tenho adotado na minha abordagem para o trabalho, inclusive como pessoa física, tirando o papel aqui de head de recursos humanos, colocando o papel de pessoa que trabalha, eu também sou trabalhadora, eu também sou CLT, entre aspas. É um conceito que ele é muito simples, ela é o conceito de uma mulher, uma estudiosa, de muitas décadas trabalha com isso, o sobrenome dela é Maslach, Maslach, quem quiser olhar, ela tem muita literatura publicada recentemente sobre isso. E é o conceito que eu gosto bastante. Ela fala simplesmente que burnout é um estresse crônico que falhou em ser gerenciado. Ponto. Quais são as palavras-chave aqui? Estresse. A gente pode pensar no esticando, o fio passando, a bateria caindo e a gente não dando tempo dela carregar de novo, não carregando direito, deixando o celular o tempo todo carregado, né? No iPhone a gente consegue ver isso, né? Qual que é a carga máxima de bateria? O meu está em 88%. Meu celular está declarando que ele está se aproximando de um estágio de latência ali, porque eu estou usando errado esse negócio, porque tem um tempo, enfim. Então a palavra estresse é muito central. A palavra crônico fala de sustentação. É um estresse que se sustenta ao longo do tempo e que falha em ser gerenciado.
Ninguém olha para ele e fala: precisamos falar sobre esse tema. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. A gente, como indivíduo, ou a gente como empresa, a gente se restringe a, por vezes, reconhecer que tem algo estranho acontecendo ali e é dar férias para a gente mesmo, para o indivíduo, dar uma descansadinha, deixa eu tirar umas coisas do seu prato. Tem um dos tipos de burnout que isso pode ajudar a resolver, mas existem muitos tipos de burnout que não tem nada a ver com a carga de trabalho em si. Aí já descendo um nível para a conversa para os diferentes tipos de burnout que existem. Então essa é a definição que eu uso, Rê. Simples assim, burnout é um estresse crônico que falhou em ser gerenciado. É um estado que é tão grave, e aqui repercutindo a sua fala de que não é um negócio simples, não é aquela sensação de cansaço, de abuso que a gente pega de um tema, não é estritamente isso. Ele é tão grave que o seu cérebro entrou e sequestrou o seu processo de tomada de decisão, sequestrou as suas habilidades cognitivas, sequestrou a sua habilidade de autorregulação emocional e te coloca em mecanismo de defesa. Burnout é um mecanismo de defesa de um corpo e de um cérebro que estão falindo. Isso é muito sério. A gente falou sobre isso, né, nas pré-conversas desse podcast, dessa gravação, o quanto a gente tem que ser contra a banalização do termo burnout. Burnout, uma pessoa que chega num burnout, e você falou, né, como você precisou se remover dos ambientes em que você estava. Às vezes a relação entre o indivíduo e o ambiente de trabalho já não é nem mais recuperável. E às vezes o que aconteceu nesse indivíduo também vai ser quase um trabalho de reabilitação. E a gente precisa ter essa seriedade quando a gente olha para esse tema, de entender que não é algo que se resolve com 2 noites de sono, um remedinho e um fim de semana com a família, ou com os amigos, ou com o que te trouxer alegria. Pesou, não, né? É a verdade. É a verdade, né? E é a verdade dura. E, obviamente, e esse espaço se propõe a isso. É isso, assim, a gente tem que acostumar a lidar. Por isso que chama Vamos Esperar com Calma, porque dá um desespero. Mas a gente tem que acostumar com esse lugar de desconforto, porque do lado do nosso ponto de vista individual, a gente tem um papel ativo nisso, em cuidar da gente, em esvaziar os estressores, esvaziar o que a gente tem controle sobre, né? Buscar, sabe assim, as coisas que a gente consegue ter, aquela coisa bem assim, tem hábitos saudáveis, que enfim, tem seu valor para garantir algum nível de, né, estabilidade química no nosso cérebro. Mas, por outro lado, e a gente falou muito disso no primeiro episódio, sobre o papel do ambiente, né? O ambiente, ele nos oferece esses estressores e a gente tem uma experiência como ser humano nesse momento da sociedade há muito tempo, desde o momento que a gente se organiza como sociedade, onde a gente funciona de uma forma que às vezes vai contra os nossos instintos. Então, por exemplo, o nosso instinto de fight or flight, né? De fuga ou briga, não sei nem se esse é o nome em português, eu nunca lembro, mas tudo bem. A gente precisa fechar esse ciclo de estresse, né? O nosso corpo entra nesse estado de estresse porque tem alguma situação de perigo, a gente precisa fechar esse ciclo de estresse de alguma forma. Só que muitas vezes a gente não fecha esse ciclo de estresse porque eu tô parado no trânsito, porque o estresse é fazer meus impostos e eu preciso fazer os meus impostos, e aí, se eu não fizer os meus impostos, eu vou ter um problema muito maior. Mas fazer os meus impostos me causa muito estresse. E como é que eu fecho esse ciclo? Então, o nosso dia a dia, ao mesmo tempo que ele é um lugar de saúde, de realização, de felicidade, é que eu não tô falando trabalho, tô falando em geral, ele também é um lugar de adoecimento, essa experiência do ser humano, né, muito louca de que a gente vive constantemente nessas duas realidades ao mesmo tempo, é muito doido. Mas isso também significa que uma organização tem o seu papel, né, porque a organização é contexto onde a gente adoece. E aí o contexto pode ser por causa do meu chefe, o contexto pode ser por excesso de trabalho, o contexto pode ser por falta de trabalho, inclusive, né, que foi o motivo do meu segundo burnout. E aí já entro neste exemplo, que entra um pouco no que a Paula falou dos tipos de burnout. Mas esse lugar de que as empresas têm essa experiência não, essa responsabilidade de cuidar das pessoas ou de minimamente trabalhar nos estressores dentro do trabalho. Se cuidar das pessoas é algo que te incomoda ouvir, entenda como o seu papel como organização é trabalhar
para remover e mitigar, e dar ferramentas que mitigam, porque às vezes você não controla todo mundo, os estressores do trabalho, ou o que dá para mitigar dos estressores do trabalho. Porque eu, como ser humano, vou me estressando, vou ficando nervoso, tudo mais, e eu tenho o meu papel como ser humano de me esvaziar desse estresse depois do trabalho, de encontrar outras formas de esvaziar esse estresse e tudo mais, né? Dadas as. Já te falo, deixa eu só terminar esse raciocínio, se não esqueça. Dadas as devidas proporções de quando a gente fala de marcadores sociais, porque não é todo mundo que tem o mesmo privilégio, o mesmo espaço e as mesmas habilidades de poder encontrar uma forma de desestressar fora do trabalho, porque fora do trabalho, às vezes tem um outro trabalho, ou a vida de casa ela é uma vida extremamente ocupada, essa pessoa não tem espaço, né? Mas, falando numa condições aí normais de temperatura e pressão, os dois lados têm essa responsabilidade. Diz aí. Os dois lados têm a responsabilidade, mas eu queria voltar no negócio que você falou, que eu amei. E vou voltar para contar um pouquinho de contexto. Tem uma pessoa muito próxima a mim que diz o seguinte: ela diz, Paulo, você é uma pessoa no Instagram e outra no LinkedIn. Porque, de fato, acho que quando eu coloco meu chapeuzinho de RH, a minha abordagem muda. Então, você usou um negócio muito legal aqui, né? Você falou assim, você usou uma frase, se você não quiser olhar para o cuidado para as pessoas, porque de repente tem uma organização que fala, não é algo que eu priorizo. E assim, gente, é o que é, isso aí é condição do jogo. Você pode se remover dessa organização, mas tem várias que operam assim. Se você não quiser olhar desta ótica, então deixa a menina do RH trazer uma perspectiva aqui, mas a RH é pro-business, tá? Tipo, o RH que tá ali para fazer o negócio funcionar. Me desapegando, inclusive, da discussão sobre cuidado das pessoas, se é algo que é um papel social da organização ou não, que isso é uma outra discussão. Se você não quiser olhar para o cuidado com as pessoas, olhe para a produtividade. A gente olha para o burnout como adoecimento, e esse olhar exclusivo para o burnout como um lugar de adoecimento nos faz esquecer que existe um lugar contrário a ele. O lugar contrário ao burnout é o lugar do engajamento. E por que estar engajado é importante? Porque faz as pessoas felizes e pessoas felizes produzem mais? Talvez. Mas, também revisando estudos acadêmicos, acho que aí já tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos desde que eu revisei esse estudo especificamente, o que a academia tem produzido de conhecimento a respeito de o que o engajamento representa é uma linha de correlação muito direta e muito alta entre nível de engajamento e nível de produtividade. Então vamos articular isso aqui para a empresa ouvir. Você precisa prestar atenção e ajudar os indivíduos da sua organização a gerenciarem o estresse que eles passam na sua organização, porque todo lugar é estressor. Só que calha que as pessoas passam 8, 10 horas neste lugar que você criou. Porque se você não ajudar esse indivíduo a desenvolver repertório, se você não observar se tem algum padrão no desenho da sua organização, no desenho de como ela funciona, que está massivamente, em escala, desproporcionalmente, levando pessoas para o lugar do burnout, você está quebrando a produtividade da sua organização. A sua organização é improdutiva, portanto, ela se torna ineficiente. Portanto, você precisa contratar muito mais gente do que você realmente precisa. Portanto, você precisa de muito mais horas. E aí você vê como começa a criar um loop, um negócio que vai se E sem retroalimentando. falar da perda Porque eu estou financeira, né? quebrado, eu vou me quebrando mais. Sem falar da perda financeira, porque a gente tá. Pessoas não produtivas não. O vendedor não vende tudo que podia vender, a pessoa da RH não consegue dar conta de todos os processos que precisa dar, não faz. A cognição não faz a gente chegar nas melhores respostas, a gente vai se contentar com a primeira que ocorrer para tirar esse negócio da frente, em vez de chegar naquela que é a melhor para a organização, naquela que talvez desafie todo o status quo, naquela que, sei lá, leva para um breakthrough dentro de uma indústria. Não vai vir da pessoa burnoutada isso. Não vai vir. Não vai vir da organização burnoutada. As organizações se tornam burnoutadas também. Então, acho que essa aqui é uma articulação para a empresa. O oposto do burnout é o engajamento. E engajamento é proxy de produtividade. Ponto. Não sou eu que estou dizendo. Opinião, eu detesto opinião. Entre a sua opinião e a minha, eu sempre vou ficar com a minha. Estou falando de evidência, de ciência, de embasamento, de subir
sobre os ombros dos gigantes que estão estudando esse negócio como ciência e o que eles estão dizendo sobre o que eles estão encontrando. Aí depois, não sei se você quer que eu deixe uma listinha aqui de um monte de literatura recomendada para quem quiser, porque esses estudos são recentes. E eles são publicados, eles passam pelo crivo de você fazer avaliação de pares, eles passam pelo crivo de replicabilidade, Uhum. todas aquelas coisas que a gente aprendeu, metodologia científica, e a gente esqueceu, é o que é a abordagem que se usa hoje para Eu entender vou querer a comportamento listinha sim, organizacional. manda Então sim, eu quis porque a fazer galera esse que gosta ponto de aqui. ler, por favor, manda pra eu mandar, vou botar na descrição, sei lá onde eu vou botar, mas eu vou botar em algum lugar essa listinha, porque eu acho importantíssimo para as pessoas, assim, terem isso, sabe? Porque é uma das principais, fazendo um pequeno parênteses, um dos principais problemas que eu vejo hoje no nosso mundo do trabalho, que é uma coisa que eu aprendi muito com você, a como não fazer isso, e aí aprendi a valorizar alguns anos depois, que é buscar na academia e buscar nos estudos científicos respostas que já tem prontas, já tem construtos prontos, exatamente da forma como você descreveu, que a gente não precisa ficar reinventando a roda não. E aí a gente reinventa a roda, porque a gente faz um sisteminha maravilhoso, lindo, colorido, que nananã, né, aquele modelo, eu construí um modelo de maturidade eu construí um modelo de maturidade para as empresas, ou seja, que diz onde você está do ponto de vista de organização na jornada de saúde mental. Eu não estou dizendo, meu objetivo não é dizer a sua empresa é saudável ou não. Meu objetivo é dizer, do ponto de vista de maturidade do tema, onde o tema é menos maduro, ou seja, alguns sinalizadores disso. Saúde mental é problema das pessoas, não é problema meu. Isso é o tema só de RH, e eu tenho, sei lá, um negocinho amarelo no Setembro Amarelo, e a gente tira foto de camiseta amarela. Até quando saúde mental faz parte da compreensão do que é performance na sua organização, que isso é o nível máximo de maturidade, que a gente entra na transformação, que é o momento de ação. E isso não veio da minha cabeça. Na verdade, veio um pouco da minha cabeça, mas todas as vezes que eu fui validar junto com a pessoa que construiu comigo, a gente encontra várias literaturas e construtos acadêmicos que falam, tá aqui. É isso mesmo, tá certo. É esse caminho mesmo, é isso aí. Muda uma palavra aqui, muda um nome, ajusta um negócio, mas é isso aí. Então, usando esse um exemplo para dizer que tem muita coisa disponível que a gente pode se educar, né, galera? Que é importante para nós, porque é parte da nossa, para esses termos que eu ouvi há muitos anos, educação continuada, né? Faz parte, né? A gente se coloca nesse mundo. E você falou um negócio sobre o cuidado que as organizações têm com as pessoas ou essa posição do eu tenho que cuidar das pessoas, essa posição do não é responsabilidade minha cuidar das pessoas e tudo mais. É, para mim, eu acho que os maiores aprendizados que eu tive do ponto de vista desta relação, eu trabalhando numa empresa que é um fator estressor, sim e sim, assim como tudo na nossa vida é estressor e também é saúde, as duas coisas ao mesmo tempo, eh, a gente tem que saber a hora de buscar um outro lugar. E eu gosto de construir essa mensagem para as pessoas, para o indivíduo, baseado nas minhas lições como ser humano, de que chega uma hora que você tem que sair. Chega uma hora que você observa que o ambiente, ele não vai respeitar você como ser humano dentro das suas limitações e dentro das suas preferências. E chega uma hora que a gente precisa identificar esses lugares, a gente precisa identificar quando os estressores neste lugar, eles vão me quebrar, eles vão me destruir. E, mas eu sei que isso me destrói, mas isso é importante para minha vida. Perfeito. Aí entra a segunda parte, que é importante para minha carreira e etc, que é, eu preciso encontrar uma forma então de balancear isso, porque o preço que se paga, a Paula já descreveu, é altíssimo como ser humano, altíssimo, muito alto como ser humano. Então E altíssimo para exato, a organização também. A organização se exato. torna burnoutada também, acho que a gente precisa como RH e como líderes de organizações entender. E aí nem é só Uhum. empresa, pode ser igreja, tá. As pessoas burnoutam em igreja também, burnoutam em outros tipos de instituições, em Pois é. outros tipos de Sabe o que é muito organizações. interessante? Aqui é mais percepção empírica, tá, que não é estudo. Todas as pessoas com as quais eu converso que não trabalham que trabalham como consultores ou que estão do lado de fora, que estão fora desse lugar empresa, do lugar, corporativo,
são pessoas que, em média, eu percebo que são menos estressadas. Todas as conversas que eu tenho com elas são pessoas menos estressadas, com a exceção de momentos de muitos projetos paralelos. Aí dá o estresse porque é muito trabalho e tá tudo bem. Mas é um estresse que eu escolhi ter, sabe? É um estresse que eu escolhi ter, é um problema que eu sei que eu tenho que lidar. Mas isso é a minha percepção empírica, como ser humano, vendo e conversando com gente que faz trabalho fora e tudo mais, e tem essa percepção. E aí Eu não saberia dizer, faz sentido. porque não é a minha realidade. Mas o que eu acho que eu posso dizer como pessoa que persistiu e persiste no mundo corporativo e que não tem planos de sair nos próximos 7 a 10 anos, é que tem algumas coisas que dá para fazer para encontrar a relação com o ambiente de trabalho que é um pouco mais saudável. E aí eu acho que eu posso contar, já que a gente está falando sobre burnout, está contando suas histórias, eu vou contar a história do meu primeiro burnout. E ele vai, inclusive, ilustrar um segundo tipo de burnout. A gente falou Desculpa, deixa eu ser precisa na minha linguagem aqui. Um segundo tipo de latência de burnout. Que o burnout é a quebra. O burnout partiu. Partiu. É reabilitação. Isso aqui, talvez, inclusive, esta parte aqui não tenha conserto. Então, a latência, ela também ela é severa e ela indica estado de sofrimento. Alguns anos atrás, eu trabalhei em uma organização onde, assim como você, ou melhor, deixa eu refazer a minha frase, para usar a preposição correta. Em que, alguns anos atrás, eu trabalhei em uma organização pela qual eu era profundamente apaixonada. Profundamente apaixonada. Eu tinha um orgulho de fazer parte daquele lugar que era, assim, de outro mundo. Livros foram escritos sobre essa organização. E como eu sou uma pessoa nerd, nossa, trabalho num lugar que, sabe, escreve os livros e ainda tem gente que escreve livros sobre, que louco, muito incrível. A maior quantidade de gente inteligente por metro quadrado que eu já vi na minha vida. Organização de altíssimo desempenho. E eu amava aquele lugar. E era muito interessante, a minha jornada lá foi chegar, passar 6 meses hiperventilando com a sensação de que eu não ia dar conta porque eu não era boa o suficiente. Eventualmente, o entendimento da dinâmica do lugar vai assentando, vai se tornando aquela nova realidade pra gente. Pra mim, pelo menos, se tornou. Eu parei de me assustar com esse ambiente. Era um lugar que eu trabalhava muitas horas, mas esse volume de horas nunca foi um problema pra mim. Nunca. Às vezes pegava 2, 3 voos por semana, 4 voos por semana, tipo, tinha que estar numa cidade, num lugar, numa no outro, etc. Tinha um pico de trabalho, daqui a pouco não precisava viajar tanto, mas aí era hora de fazer os projetos, enfim. E foi muito interessante ver que em dado momento eu cheguei num estágio de alto desempenho dentro dessa organização. Eles tinham avaliações de desempenho periódicas, com ratings. Eu sei que você não é muito fã desse negócio, mas eles tinham lá notinha, tinha uma escala que é de 1 a 5. E eu lembro da alegria e do quanto eu vibrei quando eu recebi o primeiro relatório que dizia que o meu nível de performance era número 5. Nesta organização, que já era o pico do mundo na definição do que desempenho é. Então, assim, você consegue olhar para esse mundo que eu estou narrando para você e dizer, não tem a menor chance dessa pessoa ter um burnout aí? Eu tive um burnout exatamente nesse cenário, né? Então eu vou falar assim, sim, mas diz aí. Pois é. Mas o que estava acontecendo também em paralelo? Quando eu cheguei nesse lugar, eu fui uma contratação de uma mudança que decorreu, que foi o resultado de uma mudança na estratégia de talentos que eles tinham. Então eu era uma pessoa muito diferente. O meu perfil era um perfil diferente. E no primeiro momento era exatamente isso que eles queriam, um perfil diferente. Um perfil que tinha mais experiência num determinado grupo de habilidades. E aí me contrataram, etc. E lá fui eu para essa organização. Mas eu não tinha os marcadores sociais que definiam o senso de pertencimento nesse lugar. Era um lugar que tinha marcadores muito fortes sobre onde você estudou. Eu não estudei numa universidade que é internacionalmente reconhecida,
Ou eu não sou formada em engenharia, eu sou psicóloga, né? Que a galera joga a gente rapidinho ali no reduto dos abraçadores de árvore. Nada contra abraçar árvore, árvores são lindas, mas nem todo psicólogo abraça árvore. Árvores são lindas necessárias para a nossa existência. Deixa eu me defender aqui antes que venha o cancelamento. Eu não tinha. E a organização passava sem querer. Eu nunca achei que foi intencional, exceto um episódio que aconteceu que eu vou contar. A organização passou a duração do meu emprego naquele lugar, me lembrando sutilmente, todos os dias, o quanto eu não pertencia ali. E isso começava, vou trazer um exemplo só, tá? A gente está falando aqui de um conceito de social, não tem nome, isso é microagressão. E tem um outro cara também que é, para mim, referência de estudo de como os ambientes podem se tornar tóxicos e impactar negativamente o desempenho, que é o Dr. Claude Steele, que escreveu um livro chamado Whistling Vivaldi, que não tem tradução para o português, infelizmente, mas que vale muito a pena ser lido por qualquer ser humano na face da Terra. Porque ele fala sobre como essas dicas que o ambiente te dá o tempo inteiro vão minando a nossa capacidade de performar. O que aconteceu? Eu vou trazer um exemplo só, tá? Eu lembro de uma vez que uma pessoa que é grande amiga minha até hoje olhou pra mim e falou assim: "Oi, tudo bom? Fiquei sabendo que você chegou e tal. Você é de Salvador, né?" Aí eu falei: "Eu sou de Salvador e tal." Ela: "Nossa, é muito interessante. Você é alta, assim, morena, né? Tipo, tem 3 metros de perna." Eu falei: nossa, igual a Veveta." E aí ela começou a me chamar de Veveta. Veveta Ivete Sangalo. Que jamais será ofensa. Veveta, rainha, o resto nadinha. Porém, ela me reduziu ao estereótipo do baiano. E a gente sabe como isso acontece em São Paulo. Daquele momento em diante, eu falei, vixe, como eu tinha vindo da Bahia, eu não tinha me dado conta de que ser baiano vinha com uma associação enorme de estereótipos. E aí você vindo do lugar de um homem homossexual também, pode ter a sua própria história aqui para contar. Essa foi a minha. Até que veio o segundo momento em que eu recebi mais uma dica do ambiente, que foi um outro comentário de uma outra pessoa, quando eu estava trabalhando até tarde no escritório, porque era a cultura desse lugar. E, de novo, eu não tinha um problema com isso, a carga nunca foi um problema. E ela olhou para mim e falou assim, nossa, mas você gosta de trabalhar, né? Eu falei, adoro, tô amando isso aqui, tô amando, achando incrível. E aí ela falou, mas você é da Bahia mesmo? Aí eu falei, caraca, é mesmo, né? Aquilo que falam em Salvador, que chamam a gente de preguiçoso, de burro, o baiano que na verdade é paraibano, o paraíba que na verdade é cearense, etc. Isso é um bolo de uma coisa só e eu tô tendo que desfazer essa imagem, porque cada passo em falso que eu der vai confirmar o estereótipo que as pessoas têm de mim. Ali eu iniciei um processo de passabilidade. Eu faço terapia até hoje para conseguir sair dele. Eu entrei neste podcast hoje com a intenção de não mudar o meu sotaque quando eu começasse a falar com você. E eu já mudei ele 30 vezes para o sotaque Jornal Nacional. E 30 vezes eu me peguei falando Jornal Nacional. E eu parei de falar Jornal Nacional e trouxe de volta a minha identidade, que mora e se expressa por meio do meu sotaque. E que não pode morrer por preocupação de eu confirmar o estereótipo que a sociedade tem sobre mim por causa do lugar onde eu nasci e o lugar onde eu morei durante 26 anos da minha vida. Para fechar essa história, aquilo foi me quebrando aos poucos, porque você começa a trabalhar e tomando susto, hiperventilando, se defendendo, o tempo inteiro se defendendo. E veio o episódio que né, quebrou, foi muito engraçado o dia que eu pedi... Engraçado agora que passou, né? Já faz anos, quase décadas. Não, quase década que passou. Mas o dia que eu pedi demissão foi o dia que eles iam me promover. Mas eu estava completamente quebrada. Eu entrei na sala para pedir demissão para minha chefe e eu chorava tanto que a diretora de recursos humanos da região me chamou e falou assim, mas você está dizendo que você está se sentindo moralmente assediada, que foi o último evento que aconteceu, que para mim foi o estopim. Você está se sentindo moralmente assediada? Eu falei, estou. E ela olhou para mim e falou, mas você está muito fragilizada. Aconteceu mais alguma coisa? E eu falei, não, é só isso mesmo. Durante a duração do meu emprego. Todo o senso de não pertença, você não pertence aqui, você não pertence aqui.
Nota 5 no desempenho, mas você não pertence aqui. Mas você é baiana mesmo? Mas você gosta de trabalhar? Veveta, veveta. E aquilo vai preenchendo o espaço da gente. Vai preenchendo o lugar que, em vez de trabalhar, eu estava me defendendo. Só que como para mim ser uma pessoa de alto desempenho sempre foi muito importante, em algum momento eu quebrei. Eu não consegui preservar as duas coisas. E entre eu me defender e eu performar, eu escolhi performar. Quebrei. Quebrei. Até hoje, se alguém chamar o meu nome com um sotaque específico da pessoa que cometeu assédio moral comigo, eu fico assim, quase uma década depois, sabe? Desse jeito. Isso aqui é um outro tipo de burnout. História longa, pesada, triste, nossa senhora. Quando você for editar, você coloca umas lagriminhas caindo, assim, um violino tocando atrás, faça o que você quiser. Para falar sobre um outro tipo de burnout que não tem a ver com a exaustão física, que não tem a ver com sobrecarga. Ele se chama um senso de inefetividade. Esse é um tipo de latente de burnout. É uma sensação de frustração sustentada. E a frustração gera estresse. Aí a gente volta para a definição de burnout, um estresse crônico que falha em ser gerenciado. É uma percepção que eu tinha que eu não estava sendo tudo que eu podia porque eu estava ocupada com outras coisas. Você falou do ambiente confuso em algum momento, né? Aí a preocupação com as outras coisas. Então eu não consigo fazer meu trabalho, não consigo fazer o melhor. No meu caso, era uma frustração do senso de pertencimento. Porque como seres humanos nós somos gregários, de novo, não é opinião. Tem uma área inteira da sociologia, em que inclusive a psicologia se encontra, chamada psicologia social. Existe a sociologia, existe a antropologia, que estudam que os seres humanos são gregários. Mesmo os introvertidos e antissociais como eu, tenho amigos maravilhosos como você, que sempre adotam, né? A pessoa que é antissocial e introvertida, ela é adotada. Por isso que ela tem vida social. Se não fosse isso, não teria. Mas somos gregários. Nós não conseguimos permanecer e sustentar desempenho em um lugar onde a gente não tem senso de pertencimento. E foi a minha história. Esse é um dos exemplos. Vou dar exemplos rápidos, porque aí eu volto para você, que eu tenho certeza que você está pensando em um monte de coisa aí que eu te conheço. Outras coisas que podem levar à frustração dessas necessidades básicas. A sensação de não ter confirmação de competência. Então, sabe aquelas empresas que não dão feedback? De nada. Nem do que está ruim, nem do que está bom. Ou só dão feedback do que está ruim. A falta de feedback, ela quebra, como o próprio nome usa, né? Feedback é um processo de retroalimentação, de feed, alimentar, back de volta, alimentar de volta o sistema. E a pessoa faz parte do sistema. Se eu não te digo o que você faz, que funciona, o que não funciona, a pessoa tem que deduzir sozinha. Ela está sozinha olhando para um sistema complexo, que é uma organização, e tendo que deduzir as regras do jogo. Isso gera uma percepção de inefetividade. A falta de autonomia, por exemplo, uma pessoa que que realmente assim entende o que ela está fazendo, e aí você coloca ela para fazer algo extremamente básico, por exemplo. Aqui tem muita gente que não tem esse senso todo de autonomia, que não tem esse conhecimento todo, mas que acha que deveria ter mais autonomia. É outra conversa, tá? Eu não estou sendo ingênua aqui. Mas tem pessoas que têm capacidade de agir com autonomia e o ambiente de trabalho remove isso delas. É uma outra fonte de percepção de inefetividade. Que é o primeiro tipo, o perfil de latência mais levinho, tá? É a inefetividade. Na sequência, a gente tem esse, da exaustão que você já falou, né? Do cansaço, que é esse perfil de você estar super esticado. É um perfil que você, de repente, falta recurso. Seja recurso descanso, ou seja recurso a skill, a habilidade. Quantas pessoas eu e você defendemos promoção? Para quantas pessoas eu e você defendemos promoção para a posição de manager, sabendo que a gente não tinha o menor suporte para entregar, para ajudar uma pessoa que nunca foi manager a virar? Quantas pessoas tiveram burnout em posição de liderança porque elas não tinham skill de gestão? Não ter skill e ser obrigado a exercitar, puff, assim, também é uma causa de latência de burnout. Então você tá vendo como é complexo esse negócio? Eu contei essa história toda primeiro para me colocar em pé de igualdade aqui, você tá contando sua história, eu conto a minha. Esse foi o primeiro. E ele foi grave, tanto que até hoje eu tenho que ficar policiando. Desculpa, eu vou ser muito baiana agora. Até hoje eu tenho que ficar policiando a zorra do meu sotaque, pra parecer menos baiana. Mas existem tantos layers, tantas camadas dessa discussão,
Mas não, a gente quer fazer meme sobre burnoutinho, O seu amiguinho. Pois é, menina. sabe? Eh, Você falou algumas coisas que acho que pra mim, primeiro me trouxeram claridade ou clareza em relação a por que eu tive o burnout no lugar que eu tive. E eu acho que eu tive o burnout no lugar que eu tive, porque eu vim de um histórico de empregos onde eu sofri todos esses sofrimentos e dores que você foi mencionando, até o momento que eu cheguei num lugar que virou o oposto, que é, eu não preciso mais me preocupar com esses sofrimentos, que aí está relacionado às microagressões, está relacionado a eu ser gay, todas as questões que estavam relacionadas à minha personalidade, que era um problema, neste lugar não eram mais problema. E aí o que aconteceu? Eu entrei numa relação com o trabalho, eu entrei numa relação injusta com o trabalho, que é uma relação de o trabalho então me valida e me entrega tudo como ser humano. E isso sempre fez parte da minha personalidade, e a partir do momento que eu vou nesse lugar que então me dá essa sensação de você não é um problema pela primeira vez em muitos anos, naturalmente eu começo a adoecer, porque eu tô lá trabalhando demais, achando que eu tenho algo devedor para essa organização. Era muito do sentimento que eu trabalhava na terapia, assim, sabe? É como se eu devesse algo para esse lugar. E aí, tudo isso que a gente está falando, nesses últimos 10 minutos, 15 minutos, sobre a nossa experiência e entrando o que levou a gente para o burnout, eu acho que conecta diretamente, além de toda essa parte que você trouxe, com o aspecto de que pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados têm uma maior chance de adoecer de uma questão de saúde mental não genética, por causa do estresse extra que a gente tem. Por isso, né? Por causa dessas coisas que a gente precisa ficar de olho. Mulheres, por questões de assédio, adiciona o fato de que você veio da Bahia, portanto, mais um monte de coisa. Eu sou gay, e aí a voz. E assim, a experiência que você foi descrevendo nessa empresa é a mesma experiência que eu tive em várias empresas. Né, que é do tipo, recebendo vários feedbacks excelentes de você estar indo super bem, a performance, mas momentos que seriam cruciais, eu geralmente não era colocado. Por quê? Porque como é que eu vou colocar um homem gay que não faz questão necessariamente de esconder a sexualidade na frente dos outros, portanto, é visto como não profissional. E isso é estudo também, isso não é a minha opinião, né? É um estudo que mostra que a partir do momento que você é identificado como gay através da sua voz, você perde oportunidades, tem uma correlação gigantesca entre perder oportunidade de trabalho. E foi o que aconteceu na minha vida, já uma vez, inclusive, foi a mais marcante, e várias violências. E aí eu já fiz esse convite em outro podcast, mas eu faço esse convite aqui também, só para ilustrar bem, do ponto de vista do homem gay, todos os homens, por falar, mas eu conheço fulano que tem uma voz assim, que tem todo um jeitinho. Perfeito. Perceba como ele fala. Qual que é a cadência que ele fala? Ele fala Jornal Nacional, como a Paula falou. Um homem gay em posição de destaque geralmente se comunica a partir do Jornal Nacional, desse jeito profissional, controlado, sem deixar o nosso jeito, que eu falaria com os meus amigos, aparecer. Eu entro nesse jeito mais formal, que é uma permissividade que existe para quem não é gay, basicamente, né? E para quem não é da maioria, vamos chamar de maioria, porque aí isso não é 100% realidade só para os homens gays. Mas eu uso esse exemplo para dizer que é, e adiciono nesse exemplo uma drag queen chamada Ikaro Kadoshi, um artista incrível, e tem um vídeo dele que viralizou que eu acho incrível. Ele fala basicamente o seguinte, que eu tinha que pensar coisas simples como me passa o açúcar, eu tinha que pensar como que eu ia passar o açúcar. Porque dependendo de como eu passasse o açúcar, alguém podia perceber que eu sou gay, será que eu mostrasse um jeito aqui, um jeito ali? Coisas simples, do tipo tomar um copo d'água, coisas pequenas que as pessoas não pensam no seu dia a dia, e que você, por fazer parte de um grupo específico, tem que pensar pela sua sobrevivência, né. Porque você quer pertencer, isso, né, no final do dia, como a Paula falou, somos gregários, né. Você quer pertencer, você quer ser amado, você quer ser visto, você não quer ser rejeitado. E aí a Paula falou um movimento que acontece muito com grupos subrepresentados, que você faz 2 movimentos, ou você integra 100% para não ser identificado dentro do seu marcador social, dentro do possível,
ou você vive dentro do estereótipo para você se sentir reconhecido pelas pessoas. E aí você vira o estereótipo. E aí as pessoas te reconhecem no estereótipo. E aí você se sente pertencente. Mas o pertencer dentro do estereótipo, às vezes, ele não é um pertencimento tão real, né? Porque a partir do momento que você precisa ter uma conversa humana, uma coisa mais, putz, não tô mais a fim de performar o estereótipo, porque tem outras coisas aqui, porque eu sou um ser humano, que tem multitudes dentro de mim, as pessoas, mas não entende por que? Não entendi. E aí a gente tá partindo do ponto de vista do ser humano, do ponto de vista da identidade, que são coisas que, naturalmente vão adoecendo a gente de pouquinho em pouquinho a vida toda, né? Porque a gente tá na frente das violências o tempo inteiro, a gente tá na frente das possibilidades e, às vezes, isso mexe com a nossa percepção do mundo ao redor. Você falou se tem alguém com uma voz parecida com aquela pessoa. Toda vez que eu recebo um feedback sobre comunicação, eu começo a entrar em espiral na minha cabeça, sabe? Porque é um tema que sempre foi um problema, pelo tom da minha voz ou pela minha comunicação confusa em alguns momentos, por eu ter TDAH, e agora eu sei por que a minha comunicação era confusa. Ou porque às vezes a minha comunicação era muito direta, né? Porque varia dos dois. Vai ou muito direta, ou eu escrevo 7 parágrafos. Então, essas coisas eu entendo de onde vem e por quê, e o susto que me dá alguns feedbacks que eu recebo. E que tudo isso, então, volta para esse lugar de falta de segurança. Essa falta de segurança no trabalho, essa falta desse lugar de eu só tenho que me preocupar com o meu trabalho e ter relações e garantir que eu tenho boas relações humanas, isso vira uma odisseia, porque você tem mais preocupações. E aí, quando você tem mais preocupações além do seu trabalho, que já é estressante, o estresse vem mais. Então, a gente naturalmente sofre mais. Isto significa, então, Renato, que você está me dizendo que, portanto, se eu contratar pessoas que são de comunidades subrepresentadas e bababá, isso significa que eu vou perder dinheiro então, e aí não posso contratar? Não, isso significa que as pessoas vão adoecer mesmo assim. Talvez essas pessoas vão adoecer mais tarde, né? Se você só contratar um monte de homem branco. Talvez vão demorar mais para adoecer, inclusive porque homens têm uma grandíssima dificuldade de se cuidar, fazer terapia, né, processar os próprios sentimentos. A masculinidade, ela é muito autodestrutiva. Além de ser destrutiva para fora, ela é muito autodestrutiva hoje, essa masculinidade mais tóxica. Então, você não resolve seu problema. Você não resolve seu problema não contratando pessoas com diversidade. A diferença é que a gente que vem de grupos subrepresentados, a gente tem mais ferramentas e mecanismos de sobrevivência, que a partir do momento que a gente consegue instrumentalizar esses mecanismos, a gente sabe lidar e, inclusive, se dado o espaço, o investimento e o tempo, a gente consegue transformar uma organização, porque a gente vem de um lugar onde eu já vivi e sei como eu vou resolver. Por isso que se fala tanto de trazer mulheres para board, por isso que se fala tanto para trazer pessoas negras para board, por isso que se fala tanto, esses são 2 dados da McKinsey, mas por isso que se fala tanto de diversidade em tomada de decisão em grupo. Porque quando você traz o plural, as pessoas pensam de jeito diferente. Aí alguém fala: "Nossa, é verdade, não tinha nem pensado nisso". Eu dei uma palestra numa empresa onde eles estavam falando sobre um produto e o único motivo pelo qual eles priorizaram uma, uma task, porque era um time de produto, de acessibilidade, é porque um dos engenheiros era um homem com deficiência auditiva ou visual, não lembro, mas ele era um homem com deficiência. E a pessoa que era de produto não ia conseguir conversar com esse cara para falar, dizer, ó, a gente vai despriorizar esse negócio. Não ia conseguir. E aí, por essa culpa estarrecedora, depois que ele chamou a atenção, ele falou, mas a gente não pensou nisso. Ela foi atrás, fez ali cutucou ali, cutucou outro ali, a galera entendeu, falou, putz, é verdade, olha só, a gente, né? Mas por quê? Porque tem a conexão emocional, que é o que eu falo que são um dos 3 caminhos de transformação social, que é quando você conecta emocionalmente com outra pessoa, você ouve, ela te ouve melhor, né? Então, esse lugar, essas pessoas, a gente tem muita ferramenta para poder ajudar nesse sentido e para poder transformar. Por isso que também eu falo que o meu trabalho é instrumentalizar você para atingir seus objetivos sem deixar corpos no caminho, sem adoecer o ser humano tanto, né? Porque dá para fazer. Ah, mas eu preciso trabalhar muito agora, todo mundo precisa bagaçar e vai trabalhar até tal. Tá tudo bem. O que a gente vai fazer depois desse trabalhei muito? A gente vai dar tempo off? A gente vai fazer alguma atividade? O que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas a esvaziarem esse estresse todo que a gente tirou porque a gente precisava gerar?
Porque uma das principais falácias que existe no mundo do trabalho que leva as pessoas ao burnout é que as pessoas acham que a gente é uma linha em crescente, né? E a gente não é uma linha crescente. Né? A Mayara falou isso no último episódio, eu gosto e eu tenho repetido isso bastante, porque me marcou muito. Ela falou o seguinte, que o ser humano ele é altos e baixos. A única linha reta é a morte. Né? O único momento onde a gente está em 100% de equilíbrio é a morte. E aí ela falou isso, eu lembrei, caraca, eu aprendi isso na faculdade de psicologia, olha só, lá atrás, esse conceito. Ele é um conceito que existe, a gente sabe, ele funciona, e a gente tenta essa estabilidade, né, e a gente não consegue. Mas a gente vive nesse mundo que glamoriza o estresse, que glamoriza esse tô trabalhando pra caramba, que glamoriza esse negócio, eu tô ocupado, nossa, não tenho agenda. Isso é uma coisa, inclusive vou contar um segredo aqui. Ai, vou contar um segredo. Algumas técnicas que pessoas que trabalham com prestação de serviço usam eu tô muito ocupado, a minha agenda tá uma loucura, para dar essa sensação de exclusividade, porque as pessoas gostam dessa sensação de exclusividade, e segundo, o fato de você estar ocupado, então você deve ser confiável, né? Porque se você tá tendo uma semana tranquila, provavelmente você não, né, tem alguma coisa errada. Então, enfim. Isso chama economia comportamental. Tem um ramo da economia que estuda isso aí. É uma extensão da lei da oferta Que e da maravilha, procura. que saudável, eu amo. E Diz tenho aí. mais uma ref aqui, Não, peraí, que vai, por favor. você me chamou, eu vou dando as refs. Sobre a questão da sua voz, tem um documentário maravilhoso, didático sobre isso, que chama Do I Sound Gay? Eu não sei também se está disponível em português. Mas ele olha tanto homens homossexuais que têm uma expressão afeminada, quanto homens heterossexuais que têm uma expressão afeminada e vê o impacto na percepção social, na percepção de desempenho, na percepção de capacidade, em tudo. Então, assim, eu não sei se você já viu esse documentário, quem me mostrou foi meu marido. Eu lembro do dia, a gente estava esperando algum voo e ele tinha atrasado, ele falou, me deu o tablet, falou, assiste aqui, assiste esse documentário, é ótimo. E eu falei, cara, meu Deus, sim, óbvio, mas que bom, né, quando a gente tem alguma coisa que vem lá e endossa o Eu vi negócio. partes do documentário e aí tem uma parte que virou um meme também, que é relativamente engraçado. Mas aí é quando a gente, dentro da nossa comunidade, a gente reapropria a piada e a gente mesmo se zoa, tá? Se você não faz parte, você não tem... Shhh. Deixa a gente se zoar! Em paz! Né? Enfim, eu tô falando para as pessoas que estão assistindo, não sei. Mas enfim, para começarmos a caminhar para o fim, Paulo. Começarmos a caminhar para o Não fim quero! dessa conversa e desse papo sobre burnout. A gente falou sobre diferentes formas de burnout, a gente falou sobre os marcadores sociais no burnout, a gente falou sobre as nossas histórias. Eu acho que para a gente fechar, a última pergunta que eu te faria é a seguinte. Depois de passar por esses 2 burnouts e meio, que eu também passei, o que hoje, o que você leva para você disso na sua vida como aprendizado? E o que você diria para alguém, e aí para o ser humano mesmo, para esse ser humano não passar pela mesma coisa, para ele não precisar passar pelo mesmo nível de dor e sofrimento que eu ou você passamos, para talvez aprender umas coisas que a gente aprendeu, talvez, enfim, ter formas de identificar esses lugares antes do negócio chegar nesse nível extremo, porque vai estressar, vai adoecer um pouquinho, aí é coisa meio que do dia, é meio difícil, do jeito que as coisas são estruturadas. Mas o que você aprendeu sobre como eu não deixo chegar no extremo, sabe? Da sua experiência. Eu acho que eu entrei num estado de mais lucidez em relação ao que é o trabalho, que lugar ele deveria ocupar na minha vida, que ele não é um mecanismo de validação da minha competência como ser humano, e isso foi profundamente libertador, mas essa é a minha história. E eu entrei num lugar de lucidez também, de entender que as organizações são como elas são. A gente pode querer fazer revolução social, a gente pode estar numa conversa aqui de questionar se o capitalismo está colapsando, qual é o sistema econômico. Eu nem entro nessa conversa com o meu chapéu profissional de recursos humanos, porque não existe espaço para essa conversa hoje e eu vivo em paz com isso. Eu vivo em paz com isso. Eu olho para o burnout, voltando lá na definição,
como um adoecimento, uma crise na relação entre o indivíduo e o ambiente, então se é entre o indivíduo e o ambiente, a empresa não precisa ficar na defensiva. Eu não estou olhando para aquele empregador que me fez questionar o meu sotaque e dizendo você é o motivo do mal no mundo. Eu estou dizendo, existiam pessoas ali que fizeram a minha vida traumática 10 anos depois. Pessoas. E a configuração do ambiente que era permissivo com isso. Não que o CEO estivesse dizendo vá lá, dando canetada e dizendo é para ser assim mesmo, etc. Eu sei que tem também esse tipo de CEO, mas a maioria não é assim, nesse extremo. Então, eu acho que eu me coloco num lugar de um pouco mais de protagonismo na tomada de decisão de até onde vai a minha vida e até onde o trabalho vem na minha vida e até onde as normas que regem o meu comportamento no trabalho são flexíveis ou não para mim. Se o problema está no adoecimento da relação, eu faço parte dessa relação. Então, em muitos momentos, eu acho que... E eu, inclusive, passei a contratar... tem uma skill hoje que faz parte do scorecard de qualquer posição para qual eu contrato, chamado self-awareness. E eu meço ela. Eu sei a pergunta que eu faço, que mede ela. Na hora. Porque ajuda a pessoa, por exemplo, a ler o ambiente. E começar a dizer, putz, eu não estou sentindo que eu pertenço aqui. É uma questão minha que eu preciso tratar. Você mesmo falou, a gente vem com as malinhas ali da sobrevivência atrás, cheio de mecanismo de defesa que vem de sofrimento. Preciso trazer essa malinha para cá ou não preciso? Esse ambiente tem disposição para mudar ou não tem? A coisa vai ficando mais simples quando a gente vai começando a tomar uma decisão orientada pelos nossos limites. E eu aprendi que os meus limites são bem flexíveis. Eu acho que isso pode surpreender um pouco, de eu não dizer assim, cara, não, eu não preciso pedir demissão, não. Tem um monte de coisa que acontece num lugar X, que já aconteceu em empresas onde eu trabalhei, que num primeiro momento eu achei que violavam valores meus, depois eu vi que na verdade não. Era uma questão de crença, a crença era diferente. Eu consigo operar de 8 a 5 nessa outra crença? Cara, eu consigo. Então tá bom, sucesso, saúde mental. Selo saúde mental de qualidade, Paula, o meu próprio. Porque, de fato, eu não adoeci com isso. Eu não adoeci porque eu me tornei flexível, porque eu tinha objetivos de vida que iam se capitalizar da carreira que eu construí. E eu estou em paz com isso também. O que vai acontecer no futuro aí eu já não sei. Mas eu acho que o que eu aprendi foi essa flexibilidade. Acho que tem algumas coisas, né? Flexibilidade. Eu sou menos rígida do que eu imaginava. Eu aprendi que eu não controlo o ambiente, mas eu controlo até onde o ambiente entra na minha vida. Aqui, por exemplo, que você está vendo esse cenário aqui, esse espaço de trabalho, quando eu termino de trabalhar, eu saio daqui, para ter uma representação, como eu trabalho remoto, para ter uma representação, porque para minha cabeça entender que agora eu sou, sabe, eu desliguei aquele botão e eu liguei outras partes de mim que eu não ativo no trabalho. Eu vou falar um negócio polêmico. A gente pode até debater isso se você quiser. Não, eu não vou me trazer inteira para o trabalho. Bring your whole self to work. Não vou. Existem partes de mim que vão funcionar muito bem no trabalho. E outras partes que eu vou dizer, sossega um pouquinho aí, que já já você vem grandona. E vem mesmo. Por isso que talvez eu seja diferente no Instagram ou no LinkedIn. E isso não é uma dissociação da minha personalidade, isso não é falsidade, isso não é uma máscara. Eu sou todas essas Paulas. Eu só escolho o que eu quero ser em cada ambiente e em cada nível de intensidade. Eu sei que isso parece doidão, tá? Especialmente que a gente acabou de falar de diversidade agora, o que eu tô falando agora pode parecer incompatível. Não é, mas não vai dar tempo da gente discutir aqui, a gente pode marcar outra ocasião. O que eu acho que eu aprendi, então, flexibilidade, a importância do conhecimento de mim mesma, para que eu consiga ler o ambiente e conseguir estabelecer os meus limites ou flexibilizá-los também. E eu aprendi que se é um adoecimento da relação, então é cocriado. Qual é a minha parte nesta bagunça? Por que eu preciso tanto dessa legitimação? Por que eu preciso tanto dessa notinha 5 me validando como indivíduo? E aí, a partir do momento que eu, Paula, tratei isso em terapia durante muitos anos e me libertei da obrigação de ser notinha 5 no trabalho, minha saúde mental chegou num platô maravilhoso. A minha vida não é sempre feliz. Acabei agora. Você pergunta, como é que você tá, amiga? Eu falei, nossa, tô péssima hoje. Tô horrível. Tô com um pouquinho de brain zaps, assim, sabe? A cabeça tá... Mas tudo bem.
Foi isso que eu aprendi. Se serve para o outro, eu não Bom, faço a menor mas eu acho ideia, que viu. a gente nunca sabe pra quem serve. Eu ouvi uma frase ontem que é basicamente o seguinte: a gente veste muitas roupas, né? A gente veste roupas diferentes pra para ter acesso ao lugar. Mas a mensagem que a gente fala é a mensagem que precisa ser dita, independentemente da roupa que a gente tá usando. E esse é um dos principais pontos que, pra mim, me levou pro adoecimento, que é que é muito do que eu trago quando eu falo sobre a geração Z, que é assim, todo mundo, para as pessoas que reclamam, que criticam, eu falo o seguinte: "Você era maravilhoso no seu trabalho aos 20 e poucos anos? Ou não, você era perfeito, incrível?". Tudo, sabe, assim, maturidade. Então eu geralmente faço essa pergunta, porque independentemente do que a gente puder mapear de comportamento padrão, etcétera, e pandemia e não sei o quê, tem a questão da juventude, né, galera, que a gente vai aprendendo, a gente vai quebrando a cara com algumas coisas e fala: "Putz, isso não é pra mim, isso é pra mim", etcétera e tal. Então você vê um movimento de pessoas que são da minha geração e que acredito que você também, a gente é da mesma geração, né, que é assim, a gente vai descentralizando o trabalho depois de um tempo. Muitos de nós, a gente descentraliza o trabalho depois de um tempo. Inclusive pessoas de outras gerações anteriores também descentralizam o trabalho e tá tudo bem, né, cada um leva seu tempo pra descentralizar esse lugar. Eh, então eu acho que esse lugar de entender esses limites, pra mim ele é poderoso. Esse lugar de entender que existe de estar confortável, de que eu vou ter que usar máscaras diferentes, de que eu vou ter que usar roupagens diferentes. Mas isso não significa que eu vou abrir mão de quem eu sou. E aí isso eu sei que isso é confuso, mas a grande verdade é que todas essas máscaras têm a mesma voz. Todas essas máscaras, todas essas roupas têm a mesma voz. Todas elas têm a mesma mensagem. Você só ajusta a mensagem para o público que você está ouvindo, mas a mensagem está passando. A informação você está dizendo. E isso é uma dos aprendizados que eu tenho trabalhado comigo mesmo nesse ano, inclusive, para começar a entender e desse me desapegar de uma máscara, sabe? De uma roupagem só. E quando eu me prendo em uma roupagem, eu adoeço, porque da mesma forma como me prender em uma roupagem só, eu me prendia no trabalho por várias razões, quando eu me prendo na outra roupagem, que é essa uma roupagem que talvez eu assuma que é o meu mais natural, eu não tô me permitindo ter a experiência humana, que é a gente vai se ajustando e vai se adaptando, porque no final do dia, o que que eu quero com aquilo? O que que aquilo serve pra minha vida? Por que que isso é importante ou não? Que volta para o ponto que você falou, que é qual o papel da empresa na minha vida, qual que é o papel da carreira na minha vida. E eu sou a favor, hoje em dia, de pensar qual é a usabilidade ou para que aquilo vai servir para mim. Eu gosto muito do ponto de vista de, se eu tenho um emprego, se eu estou trabalhando numa empresa, o que que aquele lugar vai me dar para eu chegar aonde eu quero chegar, para eu entender, para eu aprender o que eu quero, porque às vezes eu nem sei o que eu quero. Às vezes eu vou começar a trabalhar porque é a minha opção, porque é a minha desculpa, é a minha única possibilidade, eu preciso trabalhar por causa do dinheiro, que é a realidade de muita gente no nosso país. E aí, lá dentro, talvez você descubra: "Putz, não é nada disso que eu quero. Mas como é que você tá me ajudando?". "Tô ajudando desse jeito", "Tá. Que eu já tá, já entendi que não é isso que eu quero, então vamos para o próximo". E por aí vai, né, ter esse processo que muita gente não tem, mas que a gente também como organização tem esse papel social de ajudar as pessoas a isso, mas isso é outra conversa. Enfim, mas é esse ponto, assim, de pegar o trabalho e colocar e centrar e entender o papel que o trabalho tem na sua vida e para que que ele serve. Porque se tem uma relação mais comercial e mais de os 2 lados se usam, é a relação de trabalho, cara. Às vezes a gente encontra pessoas no trabalho, às vezes a gente faz amizades, às vezes a gente realiza sonhos, às vezes a gente faz várias coisas por causa ou através do trabalho, mas isso não quer dizer que o trabalho tem que ser esse lugar central, isso quer dizer que o trabalho naquele momento fez isso. Em que outros momentos da sua vida você está realizando coisas, em que outros momentos você tem isso. Quanta gente que eu conheço, imagina que, putz, a gente associa dinheiro à felicidade, imagina, galera, nossa senhora, simples, 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 e tá lá feliz, a vida é linda, ama a vida, vive bem, tá lá felizão. Eu sei que eu gosto de conforto, então eu sei que eu não vou ser feliz assim, mas isso é o conhecimento, eu sei que eu preciso de mais conforto do que eu tenho hoje, porque eu gosto de conforto, entendeu? Eu quero poder viajar de primeira classe, inferno. Mas, mas tirando isso, é entender o que serve pra você, né.
Eu acho que no momento onde a gente tá, onde a gente tem tantas referências, o excesso de referências que a gente tem aí, o lado bom disso é que você sempre vai achar alguém que pensa, sofre e processa o que você vive, e ao mesmo tempo você vai ter excesso, né, de informação, e você vai falar: "Putz, é isso que eu tenho que seguir, então vambora. Será mesmo?". E esse é o convite que eu faço, que é entender o que você quer, o que você precisa, o que é importante pra você, quais são os seus limites, e quais limites você define com o trabalho, e entendendo as consequências desse limite. E estando confortável com as consequências desse limite, porque para eu definir limites, eu tenho que estar confortável, que eu vou gerar desamores, eu vou atravessar pessoas e eu vou gerar rejeição, porque não é todo mundo que vai gostar dos seus limites e faz parte da vida. Exato. E para a gente está com um público híbrido aqui, né, a gente fala com o indivíduo, a gente fala com o trabalhador, a gente também fala com o RH. Eu sou RH, você foi RH, você é consultor dessa área, está desenvolvendo um trabalho, em organizações também. Então, primeiro, acho que é importante dizer que, essa relação que tem mais limites, e limites flexíveis, né, que a gente não está rígido no modo único de ser, é muito poderoso para o desempenho, muito poderoso para o desempenho. Não quer dizer que a pessoa é menos comprometida com o trabalho, não. Que ela não queira viver exclusivamente, apenas ser quem ela é no trabalho, né? Levar para dentro do trabalho tudo que ela é. Isso para mim é uma disfunção da pós-modernidade, que inclusive foi a nossa geração que criou essa bagunça de confundir uma coisa com a outra. E aí, para as organizações, já que a gente está se desesperando com calma, vamos ter um caminho para frente aqui. Se eu pudesse deixar algumas mensagens para organizações a respeito da temática de burnout, elas são as seguintes. Burnout é um estresse crônico que não foi gerenciado. É importante gerenciar o burnout, ele é uma situação extrema, porque do outro lado a gente tem o engajamento. Engajamento é proxy de produtividade. Então a pessoa engajada é produtiva, as empresas precisam de produtividade. E não vai ser só assim, aí você pode usar a inteligência artificial para deixar pessoas mais produtivas. Mas imagina o que seria usar a inteligência artificial para deixar as pessoas mais produtivas acima de pessoas que já estão no topo da sua produtividade. Muito mais potente, muito mais poderoso. E existem vários estágios no meio do caminho que já são geradores de sofrimento para o indivíduo, que são fonte de perda de produtividade, que são fonte de perda de engajamento, que são fonte de turnover. High performers burnoutam também. Também, isso é muito importante. Às vezes é aquela pessoa, meu Deus, por que fulano pediu demissão? Por que? Como pode? Tá indo tão bem para você. A relação para essa pessoa estava muito ruim. A relação estava muito ruim. Não estava dando conta. E aí esses 3 estágios que existem no meio, existe um estágio do senso de inefetividade. Você sabe quantos por cento da sua organização, empresa, estão se sentindo inefetivos nesse momento? O segundo, o senso de estar super esticado. Falta de recurso. Aqui tem os problemas clássicos que a gente vê, né? Problema de carga de trabalho, mas também tem problema de falta de skill. Tem o problema de você não conseguir descansar o suficiente, né? Da cabeça que não consegue desligar nunca, porque o trabalho está ali sempre permeando, porque está tocando WhatsApp, etc. Tem um monte de práticas que entram aqui nesse super esticado. O termo técnico da teoria de Maslow é overextension, para esse nível aqui. A gente tem um terceiro, que já é pertinho do burnout, em que surge um negocinho chamado cinismo. É a pessoa que entra num estado de reclamação. Vou roubar isso aqui de um outro framework, um outro método de trabalho, mas é uma pessoa que entra num estado de reclamação persistente e num entendimento, numa verdade de que nada vai mudar. Essa pessoa aqui, ela já está desengajada. E aí o último burnout, de acordo com a teoria de Maslow, é a exaustão mais um. É aquele ponto do meio, o super esticado, mais um. Overextension mais inefetividade igual burnout. Overextension mais cinismo igual burnout. E esse burnout aqui é uma quebra da linha. Quando a linha se quebra, boa sorte remendando a corda para fazer ela ter a mesma potência que ela tinha antes. Esse é o resumo que eu acho que eu deixo para as organizações. Entender, mapear, identificar quais são as causas ambientais e também se preocupar com quem são os indivíduos que você traz para a organização se as regras do jogo estão claras, porque o combinado não sai caro.
Você pode dizer como você opera. Eu não sou contra empresas que dizem, a gente aqui é bonito trabalhar 16 horas por dia. Eu acabei de dizer, eu trabalhava 14 horas por dia feliz. Eu não tenho problema com isso. Mas está declarado que vai ser assim? Se tiver, se as pessoas topam, se elas aceitam, se tem suporte para isso, para mim está tudo bem. Então essa é a minha mensagem que eu deixo para o outro lado do nosso público, que são as organizações. Porque eu acho que é também um diálogo que a organização morre de medo de falar de saúde mental, porque desvirtua rápido. E a gente, como profissional de RH, como consultor, a gente pode promover esse diálogo de um lugar muito mais saudável e que efetivamente gera clareza para Perfeito, ambas as partes. perfeito. Clareza é poderoso. E aí eu deixo também 2 coisas para as organizações. Para mim, isso tudo, toda a nossa conversa se resume em relações humanas e a necessidade de eu ser bom nesse negócio. Ser bom de relação humana. E relação humana não significa ser extrovertido, porque a Paula é um ser humano extremamente introvertido, por exemplo. Mas é essa habilidade de perceber, de fazer boas perguntas, de inteligência emocional, no sentido de entender o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o outro, ensinar, dar ferramentas para as pessoas disso, porque a falta da minha inteligência emocional, se eu estou numa posição de poder, pode adoecer as pessoas que estão ao meu redor, porque eu acabo fazendo coisas que eu não sei, enfim. Então, relações humanas é um ponto. E o segundo ponto quando a gente fala de saúde mental, e a Paula falou desvirtua, realmente desvirtua, porque a gente pensa em meditação, a gente pensa em exercício, a gente pensa em alimentação, a gente pensa em terapia, que são todas formas válidas de hábitos saudáveis, mas saúde mental no trabalho, a conversa, que é onde eu sou recebido com estranheza, geralmente quando eu vou falar desse tema, eh, ela é uma conversa de deveres, dos 2 lados. Eu, como indivíduo, o que que eu tenho que fazer para garantir, para eu não adoecer essa relação, e eu, como organização, quais partes do sistema, etc e tal, que eu vou cuidar aqui. E aí essa é a parte que é mais interessante, porque quando a gente olha para os nossos deveres do ponto de vista de organização, a última coisa que a gente vai pensar é o quê? É uma terapia, né? Porque meu trabalho como organização não é terapizar ninguém. Meu trabalho como organização é fazer o arroz com feijão bem feito, né, galera? Você faz um negocinho básico que funciona, como a Paula falou, expectativa clara, sabe? Você sabe onde você está indo como organização. Coisas que são do seu dia a dia de organização, de uma gestão de um negócio com algum nível de transparência, e transparência da confusão também é transparência, tá? Dizer que eu não sei uma resposta também dá paz de espírito. É uma paz de espírito um pouco com mais ansiedade? É, mas é melhor que você fale que não saiba do que você ficar tentando inventar a história e a coisa não acontece, que é 10 vezes pior. Então, volto para as relações humanas, a gente tem que saber ter conversas difíceis, ter conversas desafiadoras, ter conversas duras, e eu fecho dizendo que tudo que você vai fazer para gerar real resultado em saúde mental, a maioria vai ser negócio, liderança, gestão, operação de um negócio, e a minoria vai ser um benefício, uma palestra, uma conversa ali de um profissional. Esse vai ser o mínimo, porque essas são ações acessórias e ferramentas que você dá. Você muda quando você trabalha o ambiente para o ambiente ter um nível transparente de operação e clareza, autonomia, porque aí as pessoas entendem que se elas estão trabalhando muito, elas estão trabalhando muito. Putz, aí beleza, eu sei que eu tô trabalhando muito, eu entendi que eu tô vindo aqui trabalhar muito. Concorda, não concorda? Se não concorda, eu vou embora, né? É isso. Perfeito. Eu preciso reagir a isso. Eu sei que a gente passou muito tempo, Não, não depois tem, não aí tem você se limite vira não, tem editando esse limite não. negócio e cortando Fica à essas vontade. falas. Tem um negócio que o meu amigo, era meu chefe, tenho o prazer de dizer que é colega também, e pelas afinidades que a gente tem, vou usar chamá-lo de amigo também, @LucasFranco Freire, ele falou um negócio esses dias que eu bati palmas infinitas, assim. Não se pode culpar a faca pelo corte. A faca nasce para o corte. Não se pode culpar a empresa por tomar as decisões que ela toma para que ela cumpra o seu propósito, que é a geração de lucro, que talvez por alguns anos não tenha sido tão obrigatório gerar lucro assim, mas aí o povo estava lá paranoico com a EBITDA. Isso à parte, volto agora. Por isso que se a organização não quiser discutir saúde mental, não discuta. Discuta produtividade, discuta resultado de negócio. E quando CEOs, founders vêm conversar comigo e falam assim, Paula, eu não quero entrar nessa conversa de saúde mental, porque eu não sei o que fazer com isso.
Não sei o que fazer com isso. A minha resposta é só, faça um trabalho minimamente decente. Como você falou, os acordos de trabalho estão claros, as pessoas sabem o que é desempenho. Você está conseguindo dar feedback para elas, que elas mandaram bem, que elas mandaram mal? Você está contratando, deixando as regras do jogo claras, declarando a sua frase, você falou, né? Chamar de confusão também é algum nível de clareza? Totalmente. Tem uma frase que eu gosto muito que é: declarar incoerência cria coerência. Então, dizer, olha, aqui nesse ponto a gente é incoerente, aqui nesse ponto é assim, por definição, aqui é porque a gente não sabe mesmo, porque a gente é um pouquinho incompetente, por isso que a gente precisa que você venha. Ou a gente não quer mexer nisso aqui, então você precisa vir já sabendo. As pessoas que você está contratando têm o conhecimento que você espera que elas tenham? Porque a gente, da forma como a gente contrata, é meio doido, né? É um processo extremamente cheio de vieses, zero leitura de habilidade, competências, conhecimentos, etc. A gente acha, tem um processo bonitinho, mas não tem. As pessoas têm um tempo mínimo de descanso? É a bateria do celular, cara. Tem tanta coisa que é tão simples de ser feito. Para mim, Paula, saúde mental se resolve com gestão bem feita. Só. Porque aí até mesmo quem disser, eu não quero fazer parte disso, vai ganhar essa possibilidade de dizer isso mais rápido. E para a organização isso é bom. E a pessoa vai encontrar um outro lugar que faça sentido para ela. Então eu tô super feliz com a conversa que a gente teve hoje, porque eu acho que a gente a gente conseguiu ir desde a leitura mais social, sociológica, teórica, a gente abordou um tema que não se foge, que é o tema de impacto da ausência de inclusão, os environmental cues, né, que vão dando dicas para a pessoa o tempo inteiro, que é não, ela não pertence aqui, não, você não deveria estar aqui, qual o impacto disso? Você contou a sua história, eu contei a minha. A gente também falou da perspectiva do RH, a gente conversou com o trabalhador, com o empregado, a gente conversou com a empresa. Eu me sinto muito completa, eu não sei como a gente fez isso em 1 hora e 30 minutos, mas parece que rodamos o mundo do tema de saúde mental em organizações aqui hoje. Imagina, eu agradeço por você ter vindo, feliz. porque eu acho que o negócio é isso mesmo, né? A gente começou falando de burnout, mas a gente não deixou de falar de burnout em momento nenhum, né? Porque a gente falou do que acontece depois, a gente falou do que acontece antes, a gente falou de situações, como você foi pontuando, né? Empresa, tal. Tudo isso faz parte. É um sistema gigantesco. E você fala que você avalia a autopercepção das pessoas nos seus processos. E a autopercepção, ela é poderosa, ela é necessária, né? Porque a grande chave, para mim, de tudo isso que a gente falou, se resume em autopercepção e relações humanas. A habilidade que eu tenho de ter boas relações e a habilidade que eu tenho de perceber a mim mesmo. E aí porque isso vai endereçar todo o resto, né? Quando eu penso do ponto de vista de lucrar, fazer dinheiro, é nisso também. É um jeito de você se relacionar com o seu consumidor, é um jeito de se relacionar com o seu cliente, é um jeito de você se relacionar com o time para convencer a galera sei lá, dar um extra esse mês. Então tudo vem na base da relação, do ponto de vista de entender e habilidades socioemocionais. Mas enfim, com isso, Paula, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por trazer todo o seu conhecimento, sua perspectiva, obrigado por compartilhar a sua história. E acho que é isso, não tem muito mais o que falar. Um beijo, obrigado a todo mundo por ter assistido, por ter ouvido, por ter estado aqui conosco neste momento, falando sobre o famoso burnout, saúde mental na firma. E é isso aí, galera, muito obrigado, um beijo pra vocês e tchau. Tchau, meninas. Eu quero te perguntar se as pessoas que quiserem saber do framework que você criou, elas vão em vão ainda, eu vou falar desse www. negócio que eu não sei se já vai estar, qual público vai estar quando eu lançar esse episódio, entendeu? Então lá a gente descobre, se tiver lá eu vou falar alguma coisa disso, se não, um dia eu vou falar, me segue no LinkedIn, entendeu? Renato Herman no LinkedIn, Renato Herman no Instagram, que informação vai sair, tá? Então tá, tchau, galera!